O mundo acadêmico continua a falar sobre artigos. Na conversa de hoje, a gente irá discutir especificamente sobre dicas, como produzir o referencial metodológico, seja do seu TCC, da sua dissertação, da sua tese, enfim, todas as dicas necessárias para a produção dessa importante seção do seu trabalho. E para falar sobre este tema fundamental, o mundo acadêmico de hoje tem a grande honra de receber a professora Jane Mendes. Professora, muito obrigado aí pela chance de conversar com você, pela grande gentileza de conversar com a audiência aqui do mundo acadêmico. Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre esse tema que é tão caro ao meu coração e à minha vida acadêmica. Muito obrigado. Eu vou falar aqui brevemente aqui do currículo da professora. A professora é graduada em Ciências Contábeis pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, tem especialização em Contabilidade e Finanças pela Universidade Federal do Paraná, é mestre em Administração pela PUC também do Paraná, além de doutora em Administração pela Universidade Positivo, né? Também é docente da Universidade Federal do Paraná, atuando nos cursos de graduação e pós-graduação lato e estrito sensu, né, em diversas disciplinas. Além disso, ela é coordenadora do programa de pós-graduação em gestão de organizações, liderança e decisão da Universidade Federal do Paraná e faz parte do conselho editorial da editora da universidade. Ministra cursos e oficinas nos temas de escrita científica e didática do ensino superior, além de autora de livros, capítulos e artigos em periódicos nacionais e internacionais. Então, professora, obrigado aí mais uma vez pela chance de contar aqui com você no canal. Começa a nossa conversa aqui sempre com a pergunta a mais ampla e básica possível, né? Quais são aí, na sua opinião, as dicas fundamentais para produzir uma sessão de referencial metodológico impecável, as dicas mais importantes logo de cara para a gente produzir uma sessão importante, uma sessão boa, propositiva, sobre o referencial metodológico. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada pela oportunidade de falar, né, sobre esse tema. Eu tenho ministrado muitos cursos sobre o tema para vários acadêmicos, né, de toda a parte do Brasil, e eu vejo, assim, uma dificuldade de entender por que o capítulo de metodologia, eu prefiro até chamar de procedimentos metodológicos, porque eu acho que as pessoas não entendem por que aquele capítulo está ali. Eu acho que para fazer um bom capítulo, né, de procedimentos metodológicos ou de metodologia, como está mais legitimado aí na escrita acadêmica, é importante dizer para que ele serve. Ele está ali por uma lógica de replicação. O capítulo de metodologia, ele existe, primeiro item, né, que é por que ele existe, que é para dar cientificidade ao estudo. Então, quando a gente está, tanto na graduação, quanto nas pós-graduações lá, que é estrito sensu, a gente ouve lá, né, que existem diversos tipos de conhecimento, tem o conhecimento do popular, né, o senso comum, conhecimento religioso, conhecimento filosófico, o conhecimento científico. Cada um deles tem uma importância, né, para a vida em sociedade. Eu considero que todos eles sejam iguais em termos de valor, né? Eu não posso dizer que que eu sei, a comunidade que eu estou é superior às outras. Nós somos diferentes, nós servimos para algo, nós temos um objetivo, mas a gente não pode dizer que uma pessoa que está lá vivendo a sua vida e usando um senso comum para resolver seus problemas não tenha valor nenhum, né? Não é isso, né? Mas o nosso tipo de conhecimento, ele é muito específico. A gente está aqui para criar ciência. E como a gente faz isso? Por meio do método. Então, essa é uma questão que está por trás do desenho do capítulo de metodologia ou de procedimentos metodológicos. Ele dá aquele capítulo ali, que vai dar certeza para que a comunidade científica que está lendo aquele trabalho saiba que ele é um trabalho de natureza científica, ele está produzindo conhecimento. E como a gente produz conhecimento? Por meio do método. Uhum. E essa lógica de replicação é uma lógica que permite
que a comunidade científica entenda o que foi feito, como foi feito, e especialmente, eu acho que está aí uma grande dica para a escrita, possa replicar aquele estudo. Então, a lógica de replicação é o que deve estar na nossa mente aí para a gente escrever um bom capítulo de metodologia. E daí, por causa dessa lógica de replicação, né, eu tenho que dar plenas condições para que o leitor do trabalho, o leitor do meu trabalho, o leitor da minha pesquisa, possa realizar a mesma pesquisa que eu, e daí conseguir chegar, né, aos resultados, para testar, para provar. Ou pode usar aquele método para saber como aquele fenômeno se comporta em outro ambiente. E daí a gente vai conhecendo mais profundamente um fenômeno nos seus diversos ambientes. Eu acho que essa é a primeira coisa que a gente deve lembrar quando está escrevendo um capítulo lá de procedimentos metodológicos ou de metodologia, ou, enfim, aquele capítulo que mostra como, né, a gente fez aquele trabalho, quais foram as técnicas que a gente usou. E a segunda coisa é que cada estratégia de pesquisa que eu uso, ela tem sua própria sequência de aplicação. Então, a descrição dos procedimentos metodológicos que eu faço para um estudo de caso, as informações que tem que ter ali, elas são diferentes das informações que eu tenho que fornecer quando eu fiz uma pesquisa utilizando a estratégia de levantamento, ou survey, né? Então, eles são coisas diferentes. Então, eu até, às vezes, faço isso como professora, para dizer, olha, no mínimo, tem que ter essas informações aqui, e coloco numa sequência, mas quando a gente está mais habituado a fazer pesquisa, quando a gente já se apropriou desse conhecimento do fazer pesquisa, a gente já começa a entender que eu vou pegar um estudo de caso e ele tem determinadas informações que eu preciso fornecer para o leitor, para ele entender como aquele estudo de caso foi feito, e que são diferentes daquelas que eu preciso fornecer para o leitor que está vendo que eu fiz uma survey, que eu usei uma etnografia. Então, são questões diferentes. Então, a gente tem que lembrar da lógica de replicação e respeitar a estratégia de pesquisa. Eu chamo aqui estratégia de pesquisa, algumas pessoas chamam de método, outros chamam de técnica. Os livros, eles são bem criativos na hora de nominar isso, né? Mas eu chamo de estratégia porque tem várias coisas que eu preciso apresentar ali dentro, várias técnicas, várias escolhas que eu faço ali dentro daquela estratégia de pesquisa. Então, acho que essas são dicas importantes aí para a gente entender. Eu acrescentaria uma terceira, né, que é o não fazer, né, o que não fazer. Então, o que você vai fazer é possibilitar a replicação, sim, e entender que cada método tem sua maneira de descrever aquilo que foi feito. E uma terceira coisa seria o não fazer, o que não é um capítulo de metodologia, ele não é um capítulo de livro ou um livro sobre metodologia. Então, às vezes, eu vejo que eu considero incorreto em alguns momentos, porque é genérico demais, né? Ou com pouca objetividade, porque tem muita coisa que não precisaria ter ali, né? Então, eu digo que a pessoa começa lá, no começo eram as trevas, depois se fez a luz, ou seja, conta a história do método, e como que a ciência se fez, etc., etc., e não conta o que foi feito, não dá a lógica de replicação. Então, não me permite refazer aquele estudo, replicar aquele estudo. Então, esse é o que eu chamo de capítulo de livro ou livro de metodologia. Então, explica o que é o método, explica os diversos métodos existentes, mas não fala especificamente do método que ele usou, né, da estratégia de pesquisa, da abordagem de pesquisa.
fala que Sim. existe a abordagem quântica, a qualia, mista, né? Mas não diz qual foi a dele, por que aquela abordagem Sim. é a mais adequada para aquela investigação, né? Não diz o que ele está entendendo como é aquilo, não diz, né, quais são as etapas, então ele não diz o que deveria dizer, ele fala sobre tudo, então ele é genérico, e ali então tem um capítulo de livro, ou um livro sobre metodologia, mas não tem a lógica de replicação. Então, acho que um terceiro é o que não fazer. Né? O que não é um capítulo de metodologia, não é um livro sobre metodologia, não é um capítulo de livro sobre metodologia, né? Não é isso que a gente espera ver ali. Então, vou te dar um exemplo. Eu posso escolher fazer, né? Estou aqui numa episteme interpretativista, né? Digamos assim, eu pendo mais para o interpretativismo, a partir da visão de mundo que eu tenho, tem um fenômeno ali que eu gostaria de investigar, e eu elaboro uma pergunta de pesquisa, então o método ele tem que ser colado na pergunta, no sentido de que a pergunta de pesquisa, o problema de pesquisa, ou o objetivo de pesquisa, ele tem que chamar um método, ele pede um método. Né? Então, se eu quero saber como uma coisa, né, eu não sei nada sobre aquela coisa, eu quero saber como aquela coisa, aquele fenômeno está se comportando no mundo, aqui no meu caso é no mundo organizacional, né? O mundo das organizações, o conjunto de organizações, a ação das organizações, a ação das pessoas, a ação do sistema, a ação da tecnologia nas organizações. Eu quero saber algo como acontece algo, eu não tenho uma teoria já robusta atrás disso, né? Eu vou fazer uma pesquisa, esse está me chamando ali uma pesquisa qualitativa. Então, eu vou dizer, olha, a minha abordagem aqui é qualitativa e eu vou justificar isso, né? Então, quando eu vou escrever sobre as escolhas que eu fiz, e as escolhas que eu faço, elas têm relação com a estratégia de pesquisa que eu adoto, Sim. Eu sigo uma sequência, eu dou uma sequência para os meus estudantes. Sim. Olha, então você vai dizer o que é que você está fazendo. Estou adotando uma abordagem qualitativa. Por que essa abordagem ela é específica? Então, no exemplo que eu dei, né, eu vou dizer, olha, eu estou adotando uma abordagem qualitativa porque o problema de pesquisa, ele me pede um processo de como acontece alguma coisa, e eu não tenho uma literatura robusta atrás disso que me dá indicações, então eu tenho que ir a campo para verificar, para levantar os construtos. Então eu estou justificando, eu estou dizendo que é uma abordagem quali, eu estou dizendo por que essa abordagem, e eu especifico o que eu estou considerando que é uma abordagem qualitativa. E eu não preciso fazer um levantamento de todos os tipos de abordagem que existe para dizer, olha, então eu estou adotando uma abordagem qualitativa e o que eu estou entendendo aqui neste trabalho, que eu posso dizer que é um conceito de abordagem qualitativa, é esse aqui. Então eu escolho lá um conceito que eu, como pesquisadora, né, ele está coerente com a minha visão de mundo, que está coerente com o problema de pesquisa. Então, eu digo o que é abordagem qualitativa, o conceito dela, o que eu estou entendendo naquele trabalho, porque existem muitos conceitos, mas eu vou escolher é esse aqui, né? Por quê? Porque eu estou adotando essa abordagem e como é que como é que ela se concretiza no meu trabalho? O que significa isso no meu trabalho? Legal. Então, eu estou pegando lá, então, eu estou adotando essa abordagem e ela vai ser concretizada na escolha da estratégia de pesquisa, na escolha
do modo como eu vou interpretar esses dados, coletar e interpretar esses dados. Uhum. Então, eu estou dando coerência ao meu trabalho, estou dando cientificidade ao meu trabalho, e eu estou dando possibilidade de quem lê o meu trabalho replicar. E aí ele pode ser classificado como científico. Muito bom. Quando não tem isso, né, quando tem um capítulo de metodologia ali, que não tem essa lógica de replicação, que está um tudo sobre tudo, né, ou seja, um nada, o trabalho, ele pede essa característica de ser científico. E isso, na nossa comunidade, é muito importante. Sim. Né? Todos os conhecimentos são válidos, têm o seu valor. No entanto, nós, acadêmicos, a gente escolhe entrar nessa vida, né? Ninguém te obriga, te pega pela mão e te leva lá para fazer a inscrição no mestrado, no doutorado. Então, você voluntariamente, sabe-se Deus lá por quê, né? Vai lá e escolhe a vida acadêmica. E escolher a vida acadêmica é escolher também falar de método, é também se comprometer com a comunidade acadêmica. Acho isso muito relevante, porque às vezes a gente está tão pressionado ali no dia a dia para publicar, né? Como professores, a gente está pressionado a publicar. Como estudantes, a gente está pressionado a escrever uma tese, a escrever uma dissertação, e às vezes a gente perde noção por que a gente está escrevendo a tese, por que a gente está escrevendo a dissertação, por que a gente está escrevendo o nosso artigo. Existem variados motivos, né? A gente pode dizer para se legitimar num campo de pesquisa, aí a gente vai estudar lá Bourdieu e vai entender por que a gente está escrevendo isso, a gente quer se legitimar, a gente quer chegar a um centro de um campo de pesquisa, eu vou também divulgar o conhecimento que eu produzi na pesquisa, né? Então, eu escrevo a tese, eu escrevo a dissertação, ela não é um fim em si mesma, mas ela é um meio de divulgação de uma pesquisa, ela pode ser também uma resposta, né, do dinheiro investido, dos recursos, né? Se não especificamente dinheiro, mas dos recursos investidos na formação de um mestre e de um doutor no Brasil. A gente sabe que mesmo numa universidade privada, o governo federal fornece bolsas para as pessoas que estão em universidades privadas, mesmo que ele não forneça bolsa, né? Mesmo que você faça lá, estou fazendo mestrado numa instituição particular, estou pagando tudo das minhas expensas, vamos dizer assim, né? Mesmo assim, existe uma necessidade de divulgar o conhecimento feito no Brasil, porque muitas vezes, né, estas universidades, elas subsidiam, né, não é cobrado tudo. Eu não conheço nenhuma que cobra a totalidade daí do valor investido na formação, é sempre um valor menor, né? Então, assim, divulgar o conhecimento que é produzido no âmbito da universidade para justificar também o seu papel social. Toda universidade, pública ou privada, tem um papel social na construção do conhecimento, e na hora que você escreve a tese, a dissertação, um artigo, você cumpre com isso, ajuda, né? Sim. Você também, né, e aí o último motivo, o motivo pelo qual a gente escreve da maneira que a gente escreve, mesmo que eu não esteja todos os dias junto com você, Vitor, ou com o meu grupo de pesquisa, mesmo que eu não esteja ali trabalhando lado a lado, face a face, como diria o Goffman, né? Quando eu estou aqui estudando os temas que estão propostos pelo meu grupo de pesquisa, quando aqui eu estou estudando o tema da comunidade da qual eu pertenço, vou dar um exemplo, eu, Jane, faço parte da comunidade que escreve sobre empreendedorismo. Lá dentro, mais especificamente, eu escrevo sobre empreendedorismo de mulheres. Então, quando eu estou aqui, sentada aqui no meu escritório,
na frente do meu computador, eu estava fazendo isso ainda há pouco, né? Estudando sobre a condição da mulher empreendedora na nossa sociedade, eu não faço isso sozinha. Uhum. Eu estou fazendo a partir dessa comunidade. Por quê? Porque eu não inventei nada da minha cabeça. Uhum. Então, quando eu escrevo sobre empreendedorismo de mulheres, eu já li o trabalho da Ilka Vier Machado, que ela foi a primeira tese no Brasil a ser defendida com esse tema. Então, eu li o trabalho dela, né, eu conheço o trabalho dela, eu leio os artigos que ela publica, e a partir dos insights que ela me dá, e por isso que eu faço um referencial teórico, e por isso que eu cito, né, essa autora no meu referencial teórico. Então, é aquela ideia de eu estou sobre ombros de gigantes, Uhum. Uhum. né? Então, eu me apoio na comunidade. E a comunidade, quando lê o meu trabalho, fala, puxa, a Jane, então, avançou um pouquinho aqui, falou alguma coisa diferente. Sim. Então, quando eu estou escrevendo o meu artigo, estou escrevendo a minha tese, eu estou escrevendo a minha dissertação, eu estou escrevendo para esta comunidade. Junto com essa comunidade, juntos, nós avançamos no conhecimento. Sim. Imaginem, né, as pessoas que estão assistindo essa entrevista, esse canal, imaginem, só tentem imaginar se sobre empreendedorismo feminino no Brasil, né, o empreendedorismo de mulheres, só tivesse a tese da professora Ilka, lá em 1980. Só tivesse esse trabalho. Uhum. Né, e ninguém mais tivesse estudado por isso. Será que a gente teria avançado? Ela avançou bastante, ela inaugurou um tema no Brasil. Uhum. Mas existem outros avanços hoje. Sim, sim, sim. Né? Então, a gente escreve para uma comunidade também. Acho que, por fim, né, de tantos motivos que a gente escreve para uma comunidade científica. E é por isso que a gente tem maneiras de escrever. Não é qualquer maneira, não é como eu escrevo para um jornal de grande circulação, não é como eu escrevo para um blog, não é como eu escrevo uma carta, não é como eu escrevo, ela é específica. A escrita acadêmica, ela é muito específica, ela tem que ser muito precisa. Muito bom. Professor, deixa eu aproveitar aqui a quantidade de dica aqui que você já passou nessa conversa inicial aqui, né? Falar, primeiro, né, a função da ciência da replicabilidade, né? Só é um conhecimento científico se ele é possível ser replicável, refutável acima de tudo também, né? Então, assim, daí a relevância de você explicar em detalhes, né? Você mencionou bem aqui a descrição dos procedimentos em detalhes. Você também chamou atenção para outro aspecto aqui fundamental, que eu costumo chamar de teorização metodológica, né, que você ficar falando, teorizando um monte de metodologia, ao invés de você, de fato, descrever os procedimentos de maneira muito bem detalhada do que, de fato, você fez no seu trabalho, né, e é isso que eu queria te perguntar, né, o caminho é esse, é ser o mais, não é o termo adequado, mas é descrever em detalhes o que, de fato, foi feito na pesquisa, para permitir essa replicação que você muito bem mencionou, assim, qual que é a dica para quem está aqui, olha, eu preciso escrever essa sessão, eu vou ficar falando de quant, quali, misto, estudo de caso, não, ou eu vou direto ao ponto, falo o que eu fiz para permitir que o estudo seja replicado, refutado e ampliado futuramente. O que você pensa disso? Eu penso que tem que ter objetividade, mas a objetividade não pode matar a descrição detalhada, minuciosa. Então, assim, se você fez uma escolha, essa escolha tem que ser justificada e dita ali. Eu escolhi entrevistar professores. Por quê? Por que a entrevista? Por que professores? Que tipo de professores? Como é que você fez o contato com eles? Quantos você contatou para obter esse tipo aqui? Qual foi o tipo de critério, né? Então, critério de inclusão, critério de exclusão. Então, se você fez uma escolha, essa escolha tem que estar dita ali e justificada frente ao referencial teórico, frente à estratégia de pesquisa. Uma falha muito grave que eu vejo, assim, às vezes até tem uma descrição
de procedimentos metodológicos do trabalho, até segue ali, né? Pega lá livro e segue os passos daquele livro e detalha aquilo ali. Só que as coisas, né? Um trabalho acadêmico, eu gosto muito de fazer essa analogia, acho que é essa a palavra, esse conceito, né? Que o trabalho acadêmico, ele não é uma colcha de retalhos. Então, se eu pegar lá o referencial teórico e tirar do trabalho, ele não vai fazer falta nenhuma. Se eu tirar lá o procedimento de metodologia, né, os procedimentos metodológicos, ele não vai fazer falta nenhuma. Se eu tirar a introdução, não vai fazer falta nenhuma no trabalho. Eu acho que a ideia de pesquisa, às vezes, é confusa para alguns estudantes, né? Então, ele faz um referencial teórico, não sabe por que aquele referencial teórico está ali, né? Aí ele descreve um capítulo de metodologia, e daí ele vai lá e faz perguntas aleatórias, ou perguntas que, assim, do desejo deles, sem uma reflexão atrás desse desejo, né? Que ele quer fazer. Então, isso não dá para fazer. O trabalho acadêmico, né, escrita acadêmica, a pesquisa, ela é um trabalho de crochê. Ela não é uma colcha de retalhos. Colcha de retalho é aquele monte de pedacinhos, né? E se você não gostou da cor ou não gostou do jeito de qualquer um lá no meio, você pode ir lá e retirar, o trabalho continua lá, fica com um buraquinho, mas ele continua lá inteiro. Agora, se você pega um trabalho de crochê, quem tem vó sabe o que é isso, né? Um trabalho de crochê, se você faz um trabalho, chega lá e olha para o meio e fala, não gostei desse meio aqui, deixa eu ir lá cortar, pega a tesoura e vai lá cortar, o trabalho inteiro se desmancha. Então, o trabalho ele tem que ser super interligado. Super interligado. Então, o referencial teórico é que vai determinar quais perguntas você vai fazer. O que você vai observar. Que dados você vai levantar. É o referencial teórico que diz para você. Né? Então, é ele que vai te dar as categorias, se for uma teoria mais robusta, não até robusta, mas uma mais consolidada, onde tenha já categorias muito consolidadas e você tem uma visão objetivista do mundo, eles são os construtos que vão compor lá o questionário que vai ser aplicado para uma amostra, né, lá do tipo que você escolher que seja. Então, se você pende para uma questão mais interpretativa, ele vai te dar, pelo menos, as categorias para você fazer lá a sua entrevista, estruturada ou semi-estruturada. Então, eu acho assim que essa coerência é uma questão muito importante, né, do trabalho. Então, o capítulo de metodologia, as escolhas que você faz, você fez escolha, tem que constar ali. E essas escolhas têm que estar justificadas com base na teoria, com base no próprio método também, né? Muito bom. Com base no problema de pesquisa. Então, elas estão todas ali conectadas, né? A nossa conversa aqui, embora seja sobre referencial metodológico, é impossível, de fato, concordo com você, a gente sempre tem, é um trabalho interligado. Então, a gente está falando de método, está falando de referencial teórico, está interligado à introdução. Aqui é mais didático, né, essa separação aqui, digamos assim, por sessões, mas, obviamente, é um trabalho que precisa ser pensado de maneira integrada. Professor, você já mencionou aqui algumas... Eu vou fazer o antagônico aqui, né, as falhas, né, você já mencionou algumas falhas que eu achei ótimas aqui, né. Primeiro, perguntas aleatórias, uma falta de coerência, e um outro que eu chamo a atenção, que você chamou a atenção aqui também, a questão de não é um capítulo de livro, né, então 3 aspectos. Você consegue imaginar outras falhas comuns que você observa em referenciais, em sessão de procedimentos metodológicos dos trabalhos que você avalia? Em relação à escrita, especificamente, o modo de escrever, né? O uso de adjetivos e advérbios de intensidade, né? Então, a entrevista é um ótimo meio para isso. A entrevista, fazendo propaganda da entrevista, né? Como técnica.
de coleta de dados, como, né? Não, tem que ser objetivo. A escrita científica, ela é muito precisa, né? Ela tem que ter precisão. A gente não pode confundir conceitos. Isso a gente faz no dia a dia, a gente usa conceitos que a gente considera intercambiáveis, né? Ou usa esse ou aquele, não tem problema, às vezes, na conversa do dia a dia. No artigo científico tem, na produção científica tem, ela tem que ser precisa. Então, eu não posso, por exemplo, dizer assim, empreendedor é a mesma coisa que empresário. A não ser que eu tenha definido lá no meu referencial teórico, eu não posso ficar usando livremente as palavras. Então, eu não posso ficar nem fazendo propaganda, né, dando adjetivo, isso aqui é maravilhoso, isso aqui é ótimo, isso aqui é relevante, isso aqui é uma grande coisa, não sei, grande em relação ao quê? Qual é a medida desse grande? Quem é que mediu isso daí? Qual é a medida mais recente disso daí? Então, eu já faço 500 mil perguntas ali, a gente já consegue ver que adjetivos não podem ser usados, a não ser que eu tenha realmente as informações suficientes para fazer essa avaliação, né? Então, uso de adjetivos na escrita do trabalho todo, não só do capítulo de procedimentos metodológicos, geralmente é erro. É muito isso, é muito aquilo, é pouco. Em relação ao quê? A gente tem uma medida do todo. Vou te dar um exemplo onde isso acontece muito. Quando as pessoas fazem introdução e colocam lá na justificativa, né? Esse trabalho se justifica porque existem poucos estudos na área. Em relação ao quê? A gente tem um levantamento de todos os estudos que são feitos na área para saber o que é muito, o que é pouco. Não é uma justificativa, né, adequada. Primeiro, que a gente não tem dado. Né? Segundo, que a gente não sabe o que é pouco ou muito. Porque se a gente pegar uma área, se eu pegar do empreendedorismo, por exemplo, são poucos estudos de empreendedorismo feminino no Brasil, em relação aos estudos de empreendedorismo feminino no Brasil, no mundo, e o que tem no Brasil em relação a empreendedorismo, e se a gente pegar uma outra área de comparação, a gente vai ter essa medida. Então, assim, né, e não é uma boa justificativa. A gente está desviando um pouquinho aqui, eu estou desviando, mas é para dar um exemplo, né? Então, a questão de ser muito ou pouco também é problemática, né? Então, a gente um erro na escrita científica, eu digo que é confundir a escrita científica com a escrita de um site, né? Ou defendendo com ardor um determinado método, porque, olha, isso aqui, eu já vi muito pesquisador dizer isso, né? A ideia de ciência. Não, ciência é só quando eu consigo fazer relações de causa e efeito, generalizar para a população. Então, eu estou apaixonada pelo método, a paixão... A gente aprende que a objetividade é uma questão importante na pesquisa científica, não que a gente não tenha preferências, sim, essas preferências são admitidas no trabalho, mas ela é uma preferência talvez anterior, uma preferência da própria escolha do que estudar, ela se manifesta ali, né? Então, a gente não pode estar muito apaixonado por uma estratégia de pesquisa para não ficar dizendo que ela é a melhor, a maior e a mais bonita, porque isso prejudica a escrita em si. Então, o uso de adjetivo, o uso de advérbios de intensidade, eu acho que a escrita em si, né, acho que o pesquisador tem que dominar, né, a análise dos textos que ele usa, não se esconder atrás dos autores, ter a sua própria voz no trabalho. Acho que isso é importante, não ter voz, só reproduzir o que os outros falam ali, sem analisar, sem trazer para o seu problema de pesquisa, sem se colocar como autor do trabalho, é um erro também. Só que esse erro é um erro até mais avançado, outros erros aparecem antes, né? Então, assim, o que eu vejo mais de erro é
assim, se for campeão de audiência, eu sou avaliadora de muitas revistas, eu já orientei muita gente, eu corrijo muito trabalho, eu dou muito curso de escrita. Eu acho que o campeão de audiência, vamos dizer assim, é a escrita de um capítulo de metodologia parecendo um capítulo de livro, sem especificação. Acho que esse é o campeão de audiência. Ok. Quando você está dizendo de capítulo de livro, é aquilo que a gente estava conversando, né? Às vezes fala dos métodos, sem ser o método que vai utilizar mesmo, utilizou. Fala de tudo, sobre tudo, mas não define, não especifica, Muito bom. Não Muito fala bom. da escolha e por que fez aquelas escolhas. Professora, a gente, né, eu pedi 30 minutos, a gente até passou aqui, eu vou fechar a nossa conversa com uma pergunta. Aliás, se fosse falar só de método, daria uma aula de 4 horas ou mais para falar, né? O tempo é curto. Você tem um curso especificamente sobre escrita científica, inclusive, né? A gente falou das falhas, né? Agora, o que não pode faltar, na sua opinião, assim, a sessão de método, não pode faltar isso e aquilo, de jeito nenhum. Assim, ó, particularmente, né? Qual é a abordagem que você está partindo, né, e por quê? Eu acho que, né? A estratégia de pesquisa, não pode faltar, a descrição da estratégia de pesquisa. Quanticolinista, é isso? A estratégia, eu chamo de estratégia de pesquisa, estudo de caso, levantamento, okay. Etnografia, né? Dentro da estratégia de pesquisa, quais são as técnicas de coleta de dados, ou a entrevista, a observação, participante ou não, a análise de documentos, né? Não pode faltar. Não pode faltar a técnica de análise de dados, que tem que ser coerente, não pode faltar. Então, a estratégia, né? Não, aí na técnica de coleta de dados, aí vai dizer também quem foram as pessoas que foram contatadas, ou os documentos, ou, enfim, ali já inclui tudo, né? E, mais recentemente, não pode faltar as considerações éticas na pesquisa. Né? E eu não estou falando aqui, quero deixar muito claro, e determinar já a minha posição, não estou falando do parecer do Comitê de Ética, que eu sou contrária, me desculpem aqueles que adoram os comitês de ética, mas eu sou contrária à submissão dos nossos trabalhos aos comitês de ética, porque eu acho que é admitir que a gente não faz o nosso trabalho corretamente, né? Então, eu preciso da tutela de um comitê de ética, né? E eu estou dizendo com isso que uma pesquisa que é orientada, né, que tem um orientador, ele não olhou as questões éticas. A gente aqui está sempre em programas de pesquisa, a gente trabalha nos grupos de pesquisa, está dizendo que os outros pesquisadores do grupo de pesquisa não têm capacidade de avaliar problemas éticos numa pesquisa. A gente submete a uma banca de qualificação, de defesa, a gente submete aos comitês editoriais das revistas com avaliação dupla cega, e esses pesquisadores não são capazes de detectar qualquer problema ético na pesquisa, né? Então, eu acho que é uma falha. Eu tenho que pegar e submeter isso a um comitê de ética que é genérico, que não trabalha na nossa área, que não entende, muitas vezes, né, algumas universidades já têm os próprios comitês de ética, mas mesmo assim, né, Então, a gente tem que submeter que eles olham questões burocráticas, né, formais, se tem isso, tem aquilo, né, e mandam bala. E aí fica tudo bem, né? Então, assim, eu acho que a ética envolve muito mais do que isso, a ética das palavras que estão sendo utilizadas ali. Então, eu obrigo os meus orientandos aqui, todo mundo que eu oriento a fazer pesquisa, eu digo, teu trabalho passou por um software anti-plágio, para a gente ter certeza que não teve nenhum escorregão ali, né? Plágio é um problema na academia hoje. Seu trabalho, ele passou por um grupo de pesquisa, por banca, alguém verificou algum problema ético ali, né? Então, a gente tem que dizer, ó, esse trabalho, ele teve os seguintes procedimentos, cuidados éticos, né? Então, em relação ao pesquisador também não tem,
que se cuidar para fazer uma pesquisa, ele não tem que se preparar, ele não tem que pensar nele mesmo. Isso está sempre muito claro na minha mente, que uma ex-aluna minha me falou que quando estava numa universidade aí fora, né, e foi fazer pesquisa com certo tipo de respondente, as pessoas chamavam ela para o restaurante, para casa, em horários que não eram adequados, e ela, né? Então, assim, eu tomei cuidado ético, eu fui acompanhada de um outro pesquisador, eu fui treinada pelo meu orientador para, né, ou por, sei lá, treinei, estudei de como me comportar ali, né, eu tive orientações, porque às vezes a gente pega lá, tem uma pessoa que chora na nossa frente, ou que tem outras reações, como que eu me preparo para isso? Então, eu, como pesquisadora, eu também tenho que ter cuidados com a minha pessoa, a ética comigo mesmo, né? O meu cuidado, o autocuidado. Então, que cuidados éticos tem em relação ao pesquisador? Que cuidados éticos que tem em relação ao outro? Então, as perguntas, elas vão suscitar emoções, elas não vão suscitar emoções, o pesquisador está preparado para isso, como que ele deve reagir, foi tudo estabelecido num protocolo, tem esse protocolo, né? Então, está lá, bota lá no apêndice o protocolo de como lidar com as situações mais difíceis, o cuidado de não revelar o nome, então, os arquivos, como que esses nomes, essas entrevistas foram arquivadas, em algum momento dá para identificar, né, que tipo de arquivo, se tem senha, se não tem senha. Então, esse cuidado ético é importante. Então, cuidado ético com o próprio trabalho. Então, ele passou por um software anti-plágio, ele passou por avaliação de banca, ele passou por avaliação no grupo de pesquisa, ele passou por uma correção ortográfica e gramatical, porque eu entendo que isso também é um cuidado ético. A gente usar corretamente o vernáculo. Então, eu acho que é sim, né? Posso ser extremista nesse sentido. Então, é muito mais cuidado do que passei pelo comitê de ética. Mas exatamente se preocupar com a ética na pesquisa desde o estabelecimento como que ele foi estabelecido, né? Esse problema de pesquisa. Ele veio de um grupo de pesquisa, ele veio de um projeto de pesquisa, ele está inserido em alguma coisa. Isso resguarda a gente para questões de autoria depois. Eu acho que tem muito mais cuidado ético do que a substância, né? Então, eu hoje acho que não pode faltar ali no capítulo de descrição dos procedimentos metodológicos os cuidados éticos com a pesquisa. Muito bom, muito bom. Professora, eu não tenho aqui palavras para agradecer a sua atenção, sua aula aqui, que você deu aqui para a gente do mundo acadêmico. Muito obrigado aí pela chance de conversar com você, né, pela, de novo, gentileza de ter a sua aula aqui na nossa audiência. Muito obrigado, viu? Imagina, eu agradeço a oportunidade, eu tenho uma página no LinkedIn, quando eu dou esses cursos, a maioria deles é de graça, né, às vezes eu dou como disciplina no meu programa também, então eu gosto muito de divulgar esse conhecimento, porque o que eu percebo é que tem muita gente que faz uma boa pesquisa, mas aí a escrita impossibilita a divulgação dessa boa pesquisa. Eu digo assim, não tem boa escrita que salve uma péssima pesquisa. Existe isso. Agora, tem uma má escrita que estraga uma boa pesquisa. Então, a gente tem que cuidar com a escrita para que a gente possa alcançar a legitimidade, responder à sociedade, se comunicar com a comunidade acadêmica, né? Ter orgulho do que a gente faz. A liberdade aqui de colocar no link da descrição, aqui na descrição desse vídeo, perdão, o contato da professora Jane, o LinkedIn dela. Você, por favor, entre em contato com ela e ela, de fato, divulga lá
os cursos que ela ministra sobre, inclusive, escrita científica também. Né? Se você também adorou esse conteúdo, essa conversa aqui com a professora Jane, eu peço a gentileza para que você dê o like aqui nesse vídeo, isso ajuda no desenvolvimento do canal. Ao mesmo tempo, eu peço para que você compartilhe esse conteúdo com outros alunos de graduação, especialização, mestrado ou doutorado, enfim, né? E também se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação dos nossos próximos vídeos. Muito obrigado por ter ficado até aqui e até o próximo encontro, gente. Tchau, tchau!